Ora, agora sim. Boa tarde. Bem-vindos ao simpósio da Urgo Medical, chamado 1, 2, 3, Limpeza. Eu queria só, primeiro, agradecer a todos os que estão aqui. Espero que gostem da sessão que vamos ter aqui para vocês hoje. Queríamos trazer aqui umas pipocas para assistir aqui um filme inicial de 1 minuto que nós temos para vos apresentar, mas com a pandemia não nos deixaram trazer, portanto fica para a próxima. E portanto espero que realmente gostem da sessão. Até já. Como é para vocês cicatrizar o mais rapidamente possível? É a pergunta que terminamos o vídeo e que começamos com este vídeo. Não sei se vocês conhecem este filme, se lembram deste filme, deste senhor tão engraçado. Alguém?
viagem ao futuro ou volta para o futuro, não é? É um bocadinho o que estes vídeos, obviamente aqui um jeito de introdução, querem demonstrar que a Urgo tenta sempre, virado para o futuro, lançar novas tecnologias que ajudem a responder àquela pergunta que veio no final do último vídeo, que é reduzir o tempo de cicatrização e cicatrizar o mais rapidamente possível estes doentes. Desde já agradeço, temos aqui uma das atrizes que apareceu no vídeo, já vi que está aqui, obrigado. Eu queria começar por agradecer, uma vez mais, aos que estão aqui presentes nesta sala, que decidiram dedicar, entre todas as opções que há, a virem aqui à sala da Urgo a ouvir o nosso simpósio, portanto, sobre a limpeza, e queria também agradecer, que às vezes esquecemos, temos também as pessoas em casa online a ouvir-nos, e, portanto, também um abraço virtual para quem nos está a seguir desde online. Queria agradecer, obviamente, também aqui aos nossos palestrantes de hoje. Em primeiro lugar, enfermeiro André Vaz, hoje está aqui a jogar em casa, faz parte do board da APT Fridas, é enfermeiro no SF Santo André de Canidelo. É também, como eu disse, do board da APT Fridas, é especialista em úlcera de pernas, está no Clube da Compressão, no Clube Internacional da Compressão, e é também a pessoa que tem trabalhado juntamente com a Urgo na melhoria e na evolução destes projetos clínicos que nós temos feito e, portanto, trabalha connosco neste sentido, também para gerar mais evidência científica a nível nacional. Depois temos a Eva de Sá, que está aqui a fazer a sua estreia como Marketing Specialist da Urgo e, portanto, também dar as boas-vindas à Eva e agradecer pela sessão que nos vai aqui proporcionar hoje e falar, obviamente, sobre as tecnologias da Urgo. Olá, Helena. Queria também, eu já ia começar a falar em espanhol, não sei se perceberam, queria também falar um bocadinho sobre a Urgo. A Urgo é um grupo familiar e queria só destacar isto, porque além de, e se vocês conhecem a nossa equipa, também nos sentimos nós como uma família, a parte de ser uma empresa familiar importa, porque o investimento que a Urgo faz a nível do I+D, a nível de novos produtos, novos países, é muito grande. E o facto de ser familiar quer dizer que, no final do ano, muitas vezes não é preciso prestar contas a acionistas, como normalmente noutras empresas têm, e por isso, se calhar, não têm tanto investimento para fazer no tratamento de feridas. E eu acho que isso também é importante, porque revela realmente o sentido de investigação e de melhoria de produtos que a Urgo tem. Queria também apresentar, obviamente, a equipa da Urgo aqui em Portugal. Nós temos uns representantes, 5 representantes a nível nacional, nós chamamos especialistas de feridas, porque de facto, e estão aqui, são eles quem têm mais formação no tratamento de feridas para poder não só, e obviamente nós somos uma empresa que vende produtos, mas ser um parceiro no tratamento das feridas, e é isso que nós pretendemos ser, e portanto eles têm informação quase todas as semanas sobre o tratamento de feridas, e é por isso que nós aqui também assistimos às vossas palestras, algumas pessoas que aqui fizeram também, para podermos aprender cada vez mais. Temos também a Elizabeth, muitos conhecem, agora tem uma posição nacional, Market Access ou Project Manager, que é principalmente conseguir projetos a nível nacional, não só usar o Urgostart numa ferida, mas sim criar projetos que realmente optimizem o tratamento das feridas, consigam reduzir custos para o Sistema Nacional de Saúde e consigam realmente melhorar e ajudar-vos como profissionais de saúde ao tratamento destes doentes. Depois temos também, como eu já anunciei aqui, a equipa clínica. O enfermeiro André Vaz faz parte desta consultoria clínica externa que nós temos. Temos também o Dr. Mário Pinto, que hoje não está aqui presente, também faz parte da geriatria, portanto, tratamento de doentes com ferida é também uma das suas paixões e está-nos a ajudar também a melhorar esta parte clínica. Depois temos a Vera, de apoio ao cliente, e temos também aqui a Eva, que está aqui de marketing. Bem, queria-vos só também, já agora, a Urgo está dividida, é um grupo que está dividido em três partes. A primeira, que é a nossa, é a Urgo Medical, especialistas só no tratamento e prevenção de feridas, esse é o nosso núcleo principal e apenas ao que nos dedicamos como missão. Temos também a Urgo Farmácias, que se calhar conhecem, portanto, Urgo Aftas, portanto, produtos um bocadinho diferentes, mas são produtos de farmácia, portanto, isto vai noutra linha. E depois temos uma parte que se chama Urgotec, não sei se estou aqui à frente. O Urgotec, basicamente, é uma parte da empresa que visa, por exemplo, criar aplicações. Vocês já, desde já, e eu vou colocar aqui o nome, podem fazer o download de uma aplicação para o registro do tratamento dos doentes com feridas, que chama-se Helico. É uma aplicação gratuita. Eu sei que aqui existem outros tipos de aplicações, até aqui mesmo na APT Feridas. Isto é uma aplicação gratuita e permite não só fazer o registro, como conectar profissionais, o enfermeiro A com o médico B ou com a enfermeira B, conectar e partilhar dados do doente, que ajuda também para a assessoria sobre o mesmo doente. Este ano, 2021, faz 21 anos que nasceu esta tecnologia TLC, tecnologia Urgotool, que basicamente visa a criação de novos tecidos e, portanto, é uma tecnologia lipidocolloide que otimiza o processo da cicatrização.
Mas a nossa missão, como eu já tinha adiantado antes, e de toda a nossa equipa, é realmente ajudar a cicatrizar pessoas. Estamos a falar de pessoas com feridas e essa realmente é a missão que nós temos, é trazer novas inovações, apresentar-vos novos produtos para que consigam reduzir esse tempo de cicatrização e melhorar a qualidade de vida destas pessoas que sofrem. E, portanto, obviamente falamos de uma história de inovação. Isto já lá vão os anos vão passando e cada ano, e isso também acho que é importante, eu estou sempre aqui à frente, é que o importante é que a URG tenta sempre criar novos produtos que consigam reduzir cada vez mais o tempo de cicatrização. Portanto, normalmente não nos vão ouvir dizer que temos um produto que absorve mais, ou que fica mais tempo, ou que se corta, é mais fácil de cortar. Obviamente pode ter essas características, mas o importante é que criamos produtos que consigam reduzir o tempo de cicatrização dependendo da fase da ferida. E, portanto, esta imagem, isto é na Galiza, de um projeto que nós temos do pé diabético, o projeto Desperta, e aqui é uma imagem a dar uma volta também com os doentes, simbolizando, digamos, a importância que têm estes doentes com feridas. E, portanto, eu não vou falar muito disto, mas o enfermeiro André e a Eva vão falar, que é a importância de controlar primeiro o doente, e eu hoje já tive a possibilidade de ir a algumas palestras aqui em baixo e também ouvi falar sobre isto. É importante o diagnóstico, é importante conhecer o doente para depois tratar a ferida, certo? E, portanto, é importante ter estas doenças associadas ao perfil controladas. Na URG nós chamamos um doente com um plus, que tem alguns agravantes a nível vascular, a nível arterial, ou mesmo a nível da idade, não é? Que é um fator também importante de risco, que fazem com que esta ferida demore mais tempo a cicatrizar. E isso é importante. E só depois, obviamente, a fase da ferida. E este jogo, não sei se lembram. Alguém se lembra? E isto é importante porquê? Porque realmente nós às vezes falamos da ferida, mas aqui estamos a falar de pessoas. E é importante conhecer realmente qual é a patologia, qual é a pessoa, qual é a doença, para depois saber o que é que estamos a tratar. E, portanto, acho que isto é uma forma de memorizar a importância que tem o tratamento da etiologia. E hoje vamos falar das fibras e da limpeza. Porque é que é importante a limpeza? E nós aqui, a URG, a nível de investigação, criou estas fibras. Portanto, o produto tradicional costumava ser as espumas de poliuretano, portanto já tivemos hidrocolóides, espumas. A URG criou umas fibras, mas umas fibras um bocadinho diferentes, que são umas fibras que conseguem fazer um tipo de desbridamento diferente ao que existe atualmente. Além de que, obviamente, com uma melhor retenção com as espumas, um melhor contacto, tem propriedades de limpeza que eu já vou explicar e, obviamente, também uma capacidade hemostática. E esta imagem, que é uma das publicações que eu mais gosto, relativamente ao tratamento das feridas e à importância da limpeza, que diz uma coisa muito importante, que é, eu posso ter muitos produtos e posso ter o melhor produto no tratamento de feridas, mas se eu realmente não tenho uma limpeza, existe uma quantidade, isto que nos diz é que pode existir biofilme sobreposto com fibrina, sobreposto com biofilme, sobreposto com fibrina. Para chegar ao leito da ferida, que é onde o produto que nós estamos a aplicar tem que atuar, se tivermos todas estas camadas, aquilo não vai fazer nada. E, portanto, é importante realmente ter uma solução, além das fibras que vamos apresentar hoje, obviamente, a parte do desbridamento e da limpeza é essencial, mas é importante realmente ter isto em consideração. E porquê é que se devem eliminar? Isto basicamente é uma imagem vista, é a mesma imagem vista, que realmente temos detritos, micro-organismos e biofilme, todos sobrepostos uns sobre os outros, e isso é importante ter em conta. Nós vemos uma capa, mas realmente existe esta sobreposição. E, portanto, é importante fazer a limpeza destes detritos. E como é que funcionam as fibras? Isto é uma forma um bocadinho mais técnica e também não vou entrar em grande detalhe, mas é importante saber que estas fibras, isto são fibras de poliacrolato de amónio, portanto, são fibras específicas e diferentes do que existia. Como eu disse, a URG fez uma inovação para conseguir ter um efeito de desbridamento diferente ao que existia. Basicamente, isto tem uma molécula, que é o carboxilato de amónio, que em contacto com o exudado fica com um íon altamente carregado negativamente, que é o CaO-. Este íon o que vai fazer é atrair tudo o que é o tecido desvitalizado, que tem uma carga de natureza proteica NH positivo. E basicamente funciona como um ímã, por isso é que a nossa imagem de marca, digamos assim, é um ímã. Depois tem aqui umas particularidades, é que é um penso inteligente, portanto ele vai fazer esta adesão quando existe um pH ácido, portanto abaixo de 6,5, e é por esta justificação também que quando colocamos o produto numa pele sã, portanto sem ferida, não vai existir nada de desbridamento, portanto o desbridamento é seletivo ao tecido desvitalizado e, neste caso, tudo o que tem esta natureza proteica, que é o que nós queremos retirar do leito da ferida. Tenho aqui também algumas imagens, mais a nível, se quiserem, não?
umas imagens aqui a nível microscópico de como é que faz esta captação da fibrina. Ela realmente fica aderida ao penso. Nós já vimos aqui algumas imagens de laboratório, algumas imagens clínicas, mas também aqui a nível microscópico, como é que elas fazem esta retenção desta fibrina. E na prática clínica, eu acho que este vídeo já passou antes, mas acho que é muito claro de como atua, que é realmente esta atração que fica no penso. Obviamente tem algumas particularidades que se vão falar, que necessita umidade, etc., necessita chuvedade para as fibras solidificarem, mas este é o efeito que tem estas fibras, que é ir aos tecidos mais profundos e conseguir fazer este desbridamento eletrostático que é seletivo. Existe também, porque já falámos na prática clínica, no laboratório, etc., mas existe também evidência científica. Isto é um ECA, é um RCT, portanto é um estudo controlado, aleatório, comparativo, neste caso, com um p-valor bastante significativo, que fala realmente da eficácia que tem às 6 semanas, que é o que compara, no desbridamento das feridas. E, portanto, vemos um 50% mais feridas desbridadas, à semana número 6. Portanto, aqui o teste era realmente ver se este desbridamento, que obviamente comparado com qualquer outro tipo de penso, que é um desbridamento autolítico, se realmente tinha um impacto superior, e aqui vemos claramente na evidência científica que também se comprova. E, portanto, a gelificação através do contacto com o exudado é chave, como eu falei, porque é necessária umidade para que estas fibras possam começar a atuar. E aqui vemos também uma particularidade, outra interessante, a nível microscópico. Estas fibras em contacto com o exudado, elas incham. E é também por isto que estas fibras têm a capacidade de romper o biofilme, porque elas realmente têm, se vocês conseguem apreciar aqui, quando entram em contato com o exudado, elas incham, e desta forma conseguem romper de forma mecânica o biofilme e outros elementos no tecido, que depois permite que sejam retiradas de forma muito mais fácil. E, obviamente, estamos a falar de evidência científica, pronto, e aqui já isto nós temos falado, se calhar, para quem nos chega as nossas formações quase todas as semanas, mas estamos a falar de publicações científicas como a Lancet, como a NICE, como as International Working Group Diabetic Food, recomendações relativamente, obviamente, neste caso, não é às fibras, é um produto específico que tem estas fibras, mas é importante também saber que a URG trabalha nesta parte da evidência científica. E penso que já estou a finalizar, é importante que estas fibras são o veículo e depois existem várias tecnologias associadas. E aqui, vocês, não sei se todos conhecem, mas existe estas fibras com uma tecnologia que é a TLC, que é a molécula base que eu falei logo no início com o Urgotul. Peço desculpa, já saltou. Temos a mesma tecnologia, mas com prata, não é? Porque a URG no início criou estas fibras para a limpeza, pela importância que tem esta limpeza, mas depois pensou, mas se tiver a ferida estiver infectada, o que é que eu faço, não é? Preciso, se calhar, uma prata, e adicionou a prata a esta tecnologia. E depois também pensou, ok, mas existem doentes, que eu já falei ao início, com um plus ou que necessitam algo mais, porque são doentes com patologias crónicas associadas, doenças crónicas como a diabetes, insuficiência venosa crónica, doentes com idade maior de 65 anos, com problemas associados, precisamos de acelerar esta cicatrização. E então criaram estas fibras, associaram à tecnologia do octasulfato de sacarose, para ter não só a limpeza do início ao fim, que é o propósito do que vimos falar hoje, mas também ter este equilíbrio das metaloproteases e conseguir cicatrizar quanto antes. Antes de terminar, eu queria só perguntar, sabem o que é isto? Eu sei que não dá para ver, mas eu prometo que não fiz copy-paste, e são todos diferentes. Todos eles são diferentes. Eu coloquei aqui porque todos eles, e são 32 pósteres, há um que falta, que já vai aparecer, são 32 pósteres que foram aqui publicados na APT Feridas, e portanto eu não sei se, eu vejo aqui algumas pessoas que fizeram alguns deles, e portanto era para também dar os parabéns e agradecer, porque isto são pósteres, eu diria 90% com as fibras, ou seja, com qualquer uma das tecnologias, e portanto isto também é importante saber que a investigação também está a passar por esse lado e que vocês têm vontade também de fazer casos com estes produtos, e portanto estamos a falar de 32 casos que foram apresentados aqui na APT Feridas, e queria só destacar, obviamente agradecer a todos, mas a enfermeira Luísa, não sei, está aqui, queria lhe dar também os parabéns pessoalmente, porque este caso foi um dos 3 selecionados, eu não sei se já existe vencedor ou não, mas sei que foi um dos 3 selecionados com o octasulfato de sacarose, em terceiro, pronto, mas dá-te parabéns na mesma. Isso quer dizer que a enfermeira Manuela que está aqui também teve um prémio, não é? Parabéns. Próximo ano com o octasulfato de sacarose, pronto, ok. E, portanto, obviamente, vencedora. Então, muitos parabéns. E, portanto, qual é o próximo passo? E termino com isto.
Next Steps, a Urgo tem estes produtos, tem estas tecnologias, mas quer também proporcionar um serviço. Esta aplicação que tem é uma aplicação gratuita, portanto qualquer pessoa pode fazer o download, pode utilizar e basicamente é uma aplicação que ajuda, como eu disse, ao registro, ao tratamento das feridas, mas também à conexão. Se eu quero fazer uma conexão com a enfermeira que está no hospital, até para passar-lhe algum doente de uma forma mais fácil, eu posso conectar-me através da aplicação, partilhar até os dados do doente, fazer um PDF do registro, como está no dia atual, e, portanto, acho que é uma ferramenta também, obviamente, útil para quem queira utilizar. E, esta é que é mesmo a última, nós temos um programa que são os embaixadores da cicatrização, também há aqui alguns nesta sala. Eu queria também deixar o desafio, para o ano vamos obviamente abrir um novo grupo dos embaixadores, são 5 grupos a nível nacional, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Sul, para dar, e ilhas também, que estão incluídas, obviamente. E, portanto, isto é importante porque no próximo ano vamos voltar a repetir e quem quiser participar é só contactar connosco. E, obviamente, existe um processo de candidaturas com um painel científico que faz essa decisão, mas o objetivo é realmente dar uma formação especializada online, com sessões interativas de partilha de casos e, portanto, se alguém tem interesse em participar connosco, pode falar a qualquer momento com qualquer um de nós. E, portanto, passo a palavra ao enfermeiro André Vaz. Obrigado. Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui presentes. É, sem dúvida, um prazer estar aqui logo depois do almoço, quando temos a barriguinha cheia e por isso já puxa um bocadinho para descansar. Poder estar aqui com esta sala cheia, atendendo à situação em que nós vivemos. E, portanto, muito obrigado pela vossa presença e espero que se sintam tão em casa como eu me sinto. E por isso, dando um bocadinho de seguimento à intervenção de Francisco, temos de ter uma noção do que é que nos espera, ou seja, falamos de tecnologia, temos pensos capazes de interagir, ter uma bioatividade com o leite da ferida, mas de facto temos de perceber que temos de interagir com a própria ferida. A ferida, já acho que é um tema que tem sido debatido, pelo menos neste congresso, em congressos anteriores, cada vez mais nos documentos de exposição tem vindo esta questão de abordar o leite da ferida, limpar a ferida, desbridar a ferida. Por isso, temos de preparar a ferida para que depois o penso tenha a sua capacidade de agir. Não faz sentido nós termos o melhor penso do mundo se não somos capazes de utilizá-lo da melhor forma por uma má preparação da ferida. Por isso, o que é que nós temos de fazer? Temos de ter algo que nos ajude a criar um racional de decisão e de abordagem ao leite da ferida para podermos, então, impedir que hajam aquelas barreiras típicas, uma má limpeza, o biofilme, metritos, enfim, uma série de situações que impeçam que depois o penso seja eficaz, porque a tendência natural será sempre dizer este penso não funciona, este penso não serve, mas é experimentar outro. E, portanto, temos de ter uma atitude mais proativa e um racional clínico um bocadinho mais assertivo nessa limpeza. E, nesse seguimento, o que é que nós temos? Temos, de facto, então, já documentado várias, então, situações ou várias condições clínicas, vários fatores que podem, efetivamente, ter um impacto negativo nisso. E, por isso, começamos aqui destes 4, a isquemia, por isso a condição vascular, a condição sempre da existência de corpos estranhos, a existência de um biofilme, por isso uma carga microbiana elevada, também o que é a existência de tecidos não viáveis na ferida, que muitas vezes nós acabamos por, enfim, ter uma atitude menos ativa naquela limpeza. E por isso chamar a atenção para olharmos para a ferida e não termos medo de desbridar. É importante limpar a ferida para preparar essa ferida. Portanto, temos esta imagem que explica muito bem. Temos até efetivamente uma pele saudável, temos aqui os bordos da úlcera bem delimitados, mas depois temos o leito da ferida com muito tecido para limpar, todos os detritos, resíduos, tecido não viável, que sem isso o resto vai cronificar e vai, digamos, não reagir. Vamos ter um penso que se vai tornar ineficaz. E não sou só eu a dizê-lo, já, acho que, de certa forma, o professor Percival terá sido citado mais vezes nestes últimos tempos, de facto, porque ele acerta exatamente nestes 3 pontos. Limpar a ferida e mantê-la limpa ao longo do processo de cicatrização, ou seja, a limpeza da ferida não é estanque, não se esgota exatamente na primeira abordagem, na primeira mudança de penso, na primeira avaliação. Há que mantê-la limpa ao longo do processo de cicatrização, por isso isto é um contínuo de atuação. Temos, obviamente, ter a noção quais são, então, os riscos de infecção e controlar, minorizar, por isso temos até escalas, efetivamente, que nos ajudam nessa decisão, a escala WAR, por exemplo.
e depois repor, efetivamente, reequilibrar o leite da ferida, porque as metaloproteases são mais que conhecidas, então, para cronificar, perpetuar o estímulo pró-inflamatório da ferida e, por isso, dificultar a ação do penso na própria ferida. Trago aqui também este documento, uma publicação mais recente, que de facto volta a frisar novamente a limpeza da ferida e a atenção especial à pele perilesional, as suas condições, o desbridamento, que é fundamental para podermos dar seguimento aos outros passos e depois sim abordarmos muitas vezes a reconstrução dos bordos da ferida, criarmos ali um estímulo para que eles possam migrar e não ficarem engurgitados e depois sim, por último, a aplicação do próprio penso. Por isso, se nós pensamos muitas vezes que o penso é o mais importante, estamos a menosprezar todos estes 3 passos anteriores e vamos fazer com que consigamos morrer na praia, que é isso que nós não queremos. Ou seja, vamos investir, vamos ter a capacidade de ter um penso que consegue reduzir o tempo de cicatrização, nos consegue poupar dinheiro no custo de cicatrização, mas nunca podemos menosprezar os passos anteriores. Por isso, limpeza da ferida. Outra recomendação de outro artigo também aqui do Journal of Wound Care, por isso, desbridamento é um conceito-chave, a remoção física do biofilme, do tecido desvitalizado, dos detritos, enfim, de todas as matérias orgânicas que fazem parte da carga de tecido não viável, por isso é importante nós limparmos. E o biofilme não se vê, o biofilme, nós olhamos para lá, não temos nenhum tipo de teste que podemos identificar, por isso vamos perceber que uma ferida difícil de cicatrização, obviamente irá ter uma colonização crítica talvez, e a grande maioria das vezes um biofilme que não se vê, que torna a resistência, digamos, às nossas ações em termos de penso, e muitas vezes uma resistência, uma ineficácia, muitas vezes até da própria instituição terapêutica de antibioterapia instituída no hospedeiro. Portanto, vamos ajudar a que todas as ações secundárias que nós façamos se tornem mais eficazes pela limpeza da ferida. Okay? Isto era um vídeo, creio que ele não está a funcionar, mas era um vídeo que mostrava que temos imensas ferramentas disponíveis para podermos limpar o leite da ferida. Estão a ver, aparentemente a ferida não estaria assim em tão más condições digamos, potencial de cicatrização, mas há sempre tecido não viável, há sempre possibilidade de ter um biofilme e por isso temos de dar uma ajuda. Pode ser pela cureta, pode ser pinça, pode ser bisturi, enfim, um desbridamento hidrocirúrgico. Todas as armas e instrumentos que estejam disponíveis no vosso ambiente de trabalho são fundamentais para nós podermos ajudar nesta depois eficácia do penso. Por isso, aqui seria também para mostrar o antes, o durante e o após. Portanto, nós podemos e devemos fazer análise ao doente, falar com ele, permitir que ele perceba aquilo que nós estamos a fazer e depois darmos condições para o passo seguinte, o penso que vem a seguir, seja muito mais eficaz. Por isso, limpeza do leite da ferida é fundamental. O desbridamento é fundamental. Porque senão, o que é que vai acontecer? O nosso penso, por muito bom que seja, não se vai tornar eficaz. E esta é uma clara, digamos, alusão à importância do desbridamento. Uma ferida que seja limpa consegue cicatrizar, por isso nós conseguimos promover apenas a cicatrização se nós limparmos o leite da ferida e o mantivermos limpo ao longo deste ciclo. E por isso, agora passo a palavra à minha colega Eva. Desculpa. Eu vou falar com máscara, mas se não se perceber, por favor, digam-me que eu retiro enquanto vou apresentar. E, portanto, agora precisamente nós vamos falar sobre as soluções da Urg Medical e vamos começar precisamente com o desbridamento e com a limpeza, tal como foi falado até agora, e, portanto, a preparação do leite da ferida. E, no fundo, como vocês também já perceberam aqui pela conversa, efetivamente o Urgoclean tem as fibras de poliacrilato de amónio. E como é que elas vão funcionar? Portanto, elas vão limpar e vão desbridar os detritos, vão também regular o eixo dado e, graças à sua tecnologia TLC, que já foi mencionado logo no início, portanto, que está presente em todos os produtos da Urg Medical, vai estimular a proliferação dos fibroblastos e, portanto, assim acelerar esta tal cicatrização da ferida. E lá está, ou seja, o Urgoclean vai, portanto, limpar e desbridar e a sua grande função, como já foi referida, é o facto de ser este tal ímã, ou seja, as fibras têm uma carga oposta aos detritos, à fibrina e ao tecido desvitalizado. E então o que é que vai acontecer? Como se vão atrair por estas cargas serem opostas, vai acabar por proporcionar esta tal limpeza porque vai remover todas estas propriedades. E, portanto, como vocês veem, este será o efeito uma vez removido o penso. E, portanto, atraindo toda esta tal fibrina. E agora tem aqui um vídeo que... peço desculpa. Achava que este também não funcionava, mas este já está a funcionar. Ok. Peço desculpa. Vale a pena ver.
Portanto, isto é precisamente, ou seja, como nós devemos aplicar o UrgoClean, portanto, em contacto direto com o leite da ferida. Depois vão ver agora este tal processo de gelificação das fibras de poliacrilato de amónio. Portanto, já está a começar a decorrer. E depois o que é que também é muito importante é esta gelificação, vai, portanto, evitar a maceração dos bordes da ferida e depois também a própria remoção do penso, que é totalmente atraumática e sem dor, que isto é comum em todos os produtos da Urg Medical, graças à tecnologia TLC, mas para além disso é também a retirada em monobloco, como vocês vão ver agora mesmo, e também passou logo no vídeo inicial, fazendo então esta tal limpeza total do leite da ferida. E, portanto, esta sim, gostaria, ou seja, se pelo menos retiverem esta mensagem, já é muito importante, que é o UrgoClean, graças às suas fibras de poliacrilato de amónio, vai proporcionar então esta limpeza do leite da ferida. E agora vamos passar aqui ao enfermeiro André para uma parte mais clínica. E, portanto, e na prática clínica, como é que se comporta, então, como é que se comportam estas fibras gelificantes? Então podemos verificar aqui da imagem esquerda, da minha esquerda para a direita e da vossa também, aqui em 17 de fevereiro, depois da apresentação desta ferida, uma ferida perfeitamente normal, traumática, numa perna, em que havia necessidade então de fazermos limpeza e desbridamento destes tecidos. Lembrem sempre que quando temos, por qualquer motivo, um tecido, por muito que seja desvitalizado, mas que esteja seco, há que hidratar. Nenhum penso, ou muito poucos pensos, conseguem ter uma atividade com leite da ferida ou com esses tecidos não viáveis, se forem secos. Portanto, processo de cicatrização, limpeza, seja ela desbridamento depois autolítico, enfim, as várias possibilidades, mas neste caso especificamente das fibras de poliacrilato amónico, necessitam de umidade, por isso precisam de ser hidratados. Hidratando, eles têm capacidade de interação com os tecidos, através da explicação que os colegas já disseram, mas acima de tudo, essa expansão e a gelificação vão fazer com que haja mais facilmente então a ruptura e a remoção dos tecidos desvitalizados. E depois podem ver aqui, estamos a falar aqui de uma questão de 2 semanas, a limpeza completa para depois passarmos para a fase seguinte de cicatrização. Aqui também em junho, por isso estamos a falar de 23 de junho, esta ferida que tem características mesmo de uma ulceração de pressão, obviamente, mas com bastante, digamos assim, bastante tecido desvitalizado, bastante carga bacteriana para poder ser limpa. Chama a atenção para estes recortes do penso, ou seja, não faz muito sentido, apesar da ferida ser circular, nós colocarmos o quê? Colocarmos um círculo muito grande ou até recortarmos a penso e pormos lá. Porque é que vai acontecer? Vai haver dificuldade em que ele tenha um contacto total, quer com o leite da própria ferida, quer com os bordos perilesionais na sua estrutura interna, porque ela é uma ligeira concavidade e por isso há necessidade de nós recortarmos o penso e podemos cortá-lo enfim, de diversas formas, mas o mais importante acima de tudo é que haja sempre um contacto permanente com o leite da ferida e com todos os tecidos que sejam para limpar, porque sem isso, sem haver um contacto, não vai haver esta interatividade. O penso, para ser efetivo, tem de estar mesmo em contacto com esses tecidos. E depois estão a ver, em pouco menos de 3 semanas, a completa, digamos, mudança de aspecto do leite da ferida, mesmo das próprias margens, do aspecto da pele perilesional, faz com que tenhamos visível então toda esta estrutura muscular, tecido de granulação, e aquilo que vocês veem aqui não é mais do que resquícios do tecido conectivo da cápsula articular e não propriamente tecido desvitalizado para limpar, porque aqui é para manter e não degradar, para provocarmos aí uma eventual ruptura da articulação e provocarmos aqui uma artrite cética, está bem? E por isso, seguindo... Que bem que me soube este banho matinal. Oi, o que é isto? Os sapatos brancos. Mas parecem limpos. Por favor. Ai, que perigo. Ai, não pode ser. Olha para o que está de baixo, mas isto tem que ter fungos e tudo. Ai, meu Deus. Já estamos aqui! Ui, não era eu que utilizaria esse telemóvel. Oh! Toquei! Não pode ser! Olá! Rápido! Tenho que lavar as mãos rápido! Tenho que me lavar! O quê? Não há sabão? Ainda bem que traz sempre uma solução comigo. Que bem.
pode ser, que azar. E agora? Apanho, não apanho. Já se foi. E tocou na maçaneta da porta sem lavar as mãos. Olá! Ai, ali tem fungos, bactérias, deve ter tudo e mais alguma coisa. E agora, como é que saio daqui? Minha mãe, o que posso fazer para sair daqui? Tocar, não posso fazer nada. Vou morrer no meio desta infecção. De alguma forma eu vou ter que sair daqui. Não pode ser, vou ficar infectado. Estou salvo, vamos embora. Menos mal. Tchau. Seja Deus, minhas mãos limpinhas. Bom dia. Eu conheço esses sapatos. Meu Deus. E essa mão é mesmo. Nunca deve baixar a guarda. E, portanto, esta pequena, enfim, brincadeira serve um bocadinho de modo de introdução, então, a este conceito desenvolvido pela Urgo Medical, que é o conceito real, ou seja, a abordagem que se preconiza para, então, conseguirmos controlar a infecção no leite da ferida, e por isso baseia-se sempre nestes 4 pilares. No pilar do R, de regular o eixo dado, do E de eliminar os micróbios, A de abolir o biofilme e L de limpar então os detritos, isto para conseguirmos ter uma limpeza completa do leite da ferida. Por isso, não vou esmiuçar mais, por isso acaba por ser então sempre este controlo destes 4 fatores, nós vamos conseguir então eliminar então todos os fatores deletérios que existem no leite da ferida, que promovem o estímulo pró-inflamatório e retardam a cicatrização, ao mesmo tempo que tornam ineficazes muitas das nossas tentativas de cicatrização e de resposta da própria ferida. Começando pelo pilar R de regular o eixo dado, faz algum sentido percebermos o que é o eixo dado. O eixo dado é extremamente importante, é através dele que nós avaliamos muitas das condições da própria ferida, é importante para que haja um meio úmido da própria ferida. Agora, nós não queremos nem excesso, nem defeito, ou seja, por defeito, pouco eixo dado. Por isso conseguimos efetivamente ter um bom controle quando conseguimos regular este eixo dado. Por defeito, uma ferida infectada tem sempre mais eixo dado do que o normal, até pela atividade microbiana no próprio leite da ferida, e por isso, o que é que isto representa? Representa muitas vezes ali um cultivo, ali quase em tom de brincadeira aqui este jacuzzi, ou seja, ali um meio ótimo para que esta carga microbiana, desculpem, este convívio, esta comunidade consiga proliferar, consiga manter-se e consiga defender-se então das nossas ações. Portanto, é um meio ideal para conseguirmos ter um biofilme e termos depois a ineficácia da nossa ação. Por isso, temos de perceber qual é a causa. Claro que absorver o eixo dado é extremamente importante, mas acima de tudo temos de perceber porque é que ela acontece. E acontece porque nós temos um leite da ferida que não está propriamente limpo, por isso temos de limpar este leite da ferida, ou seja, para tratar a causa a montante e não a jusante, não é só usarmos um penso com ótima capacidade de absorção, porque se não tratarmos a causa vamos estar consecutivamente sempre a manter esse penso em vez de tratarmos essa causa. Por isso, pensem sempre o que é que está a provocar isto, e então limparmos estes tecidos, diminuindo a carga microbiana, vamos conseguir regular e diminuir o eixo dado. Depois então, passando ao E de eliminar então todos os micro-organismos, faz sentido nós falarmos em termos de carga microbiana, aquilo que eu vou dizendo, e não propriamente carga bacteriana, porque no leite da ferida não temos só bactérias. Temos bactérias, muitas vezes temos fungos, temos vírus, temos leveduras, enfim, tudo aquilo que vocês muitas vezes encontram quando fazem uma colheita de uma zaragatoa indevida, ou seja, quer seja no momento da colheita, quer seja a forma provavelmente como colhem, vem uma flora polimicrobiana, por isso acabam por colher um bocadinho de tudo e por isso torna-se inespecífica. E, portanto, é nesse aspecto que eu queria dizer que não devemos só pensar que são bactérias e focar a nossa atividade nas bactérias. Por isso pode haver um conjunto e por isso é que muitas vezes se torna difícil que haja essa reação e temos de ter enfim, um instrumento, um penso, uma solução que seja capaz de dar resposta às várias apresentações da carga de virulência da própria ferida. E depois, assim,
temos o momento de abolir o biofilme. Mais uma vez, o que é o biofilme? O biofilme é uma comunidade complexa de várias bactérias e fungos que, de facto, então tornam difícil a nossa atuação. Temos de ter eficazmente, digamos, essa consciência que existe o biofilme. Temos de limpar, temos de romper e temos de tentar diminuí-lo sempre no nosso momento de tratamento de feridas. Por isso, sempre que vamos trocar o penso, limpar aquela ferida para diminuir o biofilme e para o penso ser eficaz. E não se esqueçam que ele pode formar-se muito rapidamente e ele matura-se também com uma velocidade extremamente elevada. Por isso, neste desenho, digamos assim, nesta ilustração, adaptado do esquema do professor Percival, vocês percebem que basta haver uma colonização crítica, há um desenvolvimento sempre, digamos, sustentado destes micro-organismos e depois facilmente eles se libertam e conseguem então criar aqui uma atividade extremamente elevada, criar aquela cápsula gelificante mucopolissacárica que lhes dá essa resistência à atividade então externa dos nossos tensioativos, eventualmente, ou dos pensos microbianos, antimicrobianos. Por isso, temos sempre de limpar. E depois outro documento de consenso, de facto, trazem aqui um bocadinho esta, digamos, intervenção, esta vertente do mito e realidade. Se o mito é necessário ver o biofilme para tratá-lo, obviamente que não é necessário ver. Temos de assumir que todas as feridas de difícil cicatrização, ou conhecidas como crónicas, têm biofilme e por isso é para exercermos então essa limpeza eficaz e ajudarmos o penso a tornar-se interativo com o leito da ferida. Por isso, 3 passos sempre muito importantes. Por isso, limpar a ferida, eliminar todo o risco de infecção e corpos estranhos e permitir então que isto seja um processo contínuo e não autolimitado no próprio tempo para que seja eficaz esta abordagem. E depois percebermos aquilo que falámos também numa oficina prática de manhã, olharmos para uma ferida e percebermos então se aquela ferida está inflamada, ou seja, com alguns sinais clínicos, por exemplo, de colonização, ou se efetivamente está infectada, tem uma infecção local e que tem de ser então tratada de acordo com uma infecção local. Temos então a escala RESVES 2.0 adaptada para Portugal, tem aqueles sinais clássicos e depois tem aqueles sinais indiretos, ou chamados mais sutis, que já revelam então o olhar mais para aquilo do que se vê à primeira vista e por isso esta mnemónica, então, de brincadeira, ajuda-nos a decidir e, digamos, a conseguir aqui uma avaliação, um juízo clínico mais acertado. E por isso, vocês desculpem, vem aqui a classificação clássica, aqueles sinais Celsius básicos, por isso o edema perilesional, aumento da temperatura local, a dor que aumenta o eritema perilesão, e depois todos aqueles sinais indiretos que a observação, na presença, durante o tratamento, nós vamos conseguir identificar se estão ou não estão presentes e que depois, no racional clínico, vão ajudar, então, digamos, ao diagnóstico de infecção ou, eventualmente, um processo de cronificação por inflamação ou por desorganização da metaloprotease no leito da ferida. E, por isso, só aqui um reminder, a higienização da ferida é um aspecto fundamental. Devemos sempre ter em linha de conta que todas as feridas contêm biofilme, devemos fazer esta higienização, esta limpeza a cada mudança de penso e este, digamos assim, este pensamento do biofilme tem de ser sempre prioritário, está bem? Por isso, desbridamento e higienização da ferida como principal intervenção terapêutica no leito da ferida. Podemos ver que, ao destruir o biofilme, nós prevenimos o seu reaparecimento, conseguimos efetivamente criar continuidade no ciclo endógeno de cicatrização da ferida, a libertação de mediadores inflamatórios, a ativação dos fatores de crescimento plaquetário, a ativação dos fatores de crescimento epitelial, enfim, diminuirmos os inibidores das metaloproteases, criarmos fatores de crescimento, tudo isso é importante que haja esta quebra de ciclo para seguir e para seguirmos o curso endógeno de cicatrização da ferida. E por isso os pensos antimicrobianos não são capazes de o fazer, ou seja, per si eles não têm essa capacidade isolada de o fazer e necessitam sempre de uma interação nossa no leito da ferida para que sejam então eficazes e tenham esta bioatividade no leito da ferida, caso contrário vão esgotar facilmente a sua ação. E por isso este diagrama de resumo para, digamos, consolidar tudo aquilo que estamos a falar. A ferida está infectada? Se sim, então consideramos infecção local, a utilização de tratamento de antimicrobianos desbridantes, por isso, quer seja na infecção, na carga microbiana, quer seja no tecido que vai, digamos, fundamentar a existência deste ambiente microbiano, e depois, 2 semanas após, utilizar durante 2 semanas, reavaliar, se persistir e manter,
Se eventualmente não persistirem, passamos então para digamos, o passo seguinte, que é o doente tem um perfil ou não com morbilidades ou comorbilidades crónicas, diabetes, hipertensão, enfim, uma série de situações subejamente conhecidas por vocês, e caso tenha, então vamos considerar a inflamação. E por isso temos mais que evidência sustentada para permitir afirmar com toda a certeza que devemos apostar então numa molécula que seja capaz de acelerar então esta cicatrização, como o octasulfato de sacarose. Caso então não tenha, então podemos considerar eventualmente uma cicatrização normal, como penso, com ação neutra no leito da ferida. Contudo, se existir então aqui esta inflamação, mas se em 2 semanas, ou seja, desculpem, se não existir inflamação e usarmos um penso neutro, mas se em 2 semanas não existir eficaz resposta, ou seja, não virmos uma migração, uma resposta positiva, uma evolução positiva, cerca de 30%, mas enfim, mais que os 30%, se nós não virmos assim uma resposta claramente evidente no leito da ferida de uma boa evolução, considerar obrigatoriamente logo a utilização do octasulfato de sacarose, porque há coisas que nós não vemos, mas que tendem sempre a complicar a ferida. Eu vou ficar um bocadinho por aqui para não estar sempre a levantar e sentar. Muito bem, então agora quando estamos na presença da infecção, obviamente que vamos ter um tratamento diferente. E então continuamos com a mesma base no sentido que continuamos com as fibras de poliacrilato de amónio, mas desta vez vamos ter esta componente extra para proporcionar também este mecanismo antimicrobiano. E portanto, tal como foi referido pelo enfermeiro André, vamos assim apoiar-nos, digamos assim, no modelo real, ou seja, vamos na sua base proporcionar esta limpeza através das fibras de poliacrilato de amónio e vamos ao mesmo tempo combater os 4 pilares. Portanto, vamos regular o eixo dado, vamos eliminar os micróbios, abolir o biofilme e, por fim, limpar os detritos. E vamos conseguir isto tudo com o Urgoclean AG. Portanto, o Urgoclean, no fundo, acaba por ser exatamente igual ao anterior, mas com este extra desta capacidade de ter a atividade antimicrobiana. De momento, existe um relatório, como podem ver, aliás, um artigo, que explica, digamos assim, o modelo real e no momento ainda está em espanhol, assim que o tenhamos em português vamos divulgar com vocês. Peço desculpa, porque acreditamos que será uma mais-valia para vocês na vossa prática clínica. E, portanto, a infecção acaba por ser uma barreira no processo de cicatrização e, no fundo, nós temos precisamente de romper esta barreira, não é? Porque se temos esta barreira, sabemos que não vamos conseguir cicatrizar a ferida. E, portanto, vamos ter de utilizar o Urgoclean AG precisamente para conseguir romper o biofilme e, então, depois a atividade antimicrobiana, portanto, os iões de AG penetrarem no leito da ferida e, assim, cicatrizar a ferida. E, portanto, no fundo, acaba por ser um pouco o que vos mostrei há pouco, ou seja, temos as fibras de poliacrilato de amónio que vão regular o eixo dado, vão eliminar os micróbios, vão atuar no biofilme e vão também, lá está, limpar os detritos. Portanto, atuar nas tais 4 pilares ou as 4 problemáticas de infecção. E, no fundo, quando usam o Urgoclean AG, vão precisar da ajuda dos mini-clientes. Como podem ver, tem aqui os mini-cleans espalhados pela sala e agora vamos falar um pouco mais sobre eles. Assim, também já viram assim, uma visão geral de como é que cada um atua no leito da ferida, precisamente também numa ferida infectada, mas agora, ou seja, vamos supor que temos uma ferida tal e qual como esta, ou seja, uma ferida infectada. Então, vamos precisar da ajuda dos mini-cleans. Começando, por exemplo, com aquele mini-clean ali da ponta, portanto, que tem uma pistola que vai disparar estas bolas de AG, portanto, vai ter esta atividade antimicrobiana. Depois, o mini-clean, que tem um super aspirador, é capaz de aspirar qualquer tipo de fluidos, nomeadamente o eixo dado. Temos aqui ainda o amigo jardineiro, que tem assim uma tesoura que é capaz de romper o biofilme e, portanto, lá está, depois os iões vão penetrar no leito da ferida e promover a cicatrização. E, por fim, muito bem, aqui, não menos importante, obviamente, aqui o amigo que tem este alímen que falámos logo no início, portanto, esta ideia de atrair o tecido desvitalizado, fibrinas e, portanto, reter e proporcionar, assim, esta tal limpeza e desbridamento. E, portanto, quais é que são as recomendações de quando é que devemos usar o Urgoclean AG? O primeiro, como vos disse,
Portanto, é estar infectada, obviamente, a ferida. Depois, vocês podem recordar de inúmeras formas o penso, porque pode-se adaptar a qualquer zona anatómica. O importante sempre, tal como já foi referido, é sim estar em contacto direto com o leito da ferida. E, portanto, por exemplo, quando temos uma ferida mais cavitada ou em loca, a nossa sugestão será sim cortar em forma de espiral, portanto laranja, para que consiga estar em contacto com todo o leito da ferida e assim aumentar a tal cicatrização da ferida. Para além disso, suponhamos que temos uma ferida muito exudativa, então é recomendado o uso de um penso secundário. O que é que nós recomendamos? O Ergotul absorve, como o próprio nome indica, portanto, esta capacidade extra de absorver o exudado. Também é importante o facto de poder ser complementado com a terapia compressiva, mas outro aspecto que nós gostávamos também aqui de destacar é, ou seja, quando nós removemos o penso, o que é que pode acontecer? Pode ter este aspecto viscoso. E vocês, se calhar, podem ficar assim um bocadinho assustados, digamos assim, por talvez não ser o aspecto que esperavam, mas não devem achar isso. Aliás, é sinónimo de que está a fazer o seu devido efeito e, portanto, assim devem continuar a utilização do penso. E, portanto, agora também aqui, para reterem-se umas mensagens que, pelo menos reterem estas, nós já ficamos muito felizes, porque o Ergoclin AG, como já começámos e já reforçámos e temos aqui todos os nossos amigos aqui nesta sala para vos relembrar precisamente isso, é que eles vão atuar nas 4 problemáticas de infecção. Portanto, o Ergoclin AG, já sabem, vão proporcionar este tal modelo real. Para além disso, agora deixo aqui a explicação de como é que vamos assim funciona o Ergoclin AG. Dois aspectos importantes, ou seja, vocês viram durante aqui este vídeo que dizia fibras poliabsorventes, mas é exatamente o mesmo que as fibras de poliacrilato de amónio, portanto o que nós falamos. E também o facto de ser a TLC AG, ou seja, é exatamente a mesma tecnologia que o Ergoclin é AG precisamente por causa desta atividade antimicrobiana. E portanto aqui o reforço da mensagem que efetivamente o Ergoclin AG vai proporcionar então combater estes 4 pilares da infecção. Para além disso, mais outra mensagem a reter, bastante importante. Que o Ergoclin AG, tal como já foi reforçado, portanto, graças a estas fibras, vai promover assim um desbaratamento eletrostático inovador.
Mais outra mensagem ainda, prometo que já está quase no final, relativamente ao Urgoclin AG. O facto das fibras de poliacrilato de amónio manterem o seu tamanho inicial, e ou seja, o que é que isto vai acabar por proporcionar? Portanto, vai evitar a maceração dos bordos da ferida e, para além disso, que não haja a deslocação do penso e, portanto, assim, obviamente, cicatrizando a ferida. E ainda que as fibras de poliacrilato de amónio são super resistentes. E o que é que isto vai acabar por acontecer? Ou seja, depois ao removerem o penso, ele vai ser uma retirada em monobloco, ou seja, não vai deixar qualquer tipo de resíduos depois no leito da ferida. E esta sim, a última, que as fibras de poliacrilato de amónio vão absorver na vertical e depois vão deixar passar o eixo dado para um penso secundário, tal como vos dissemos há pouco. Portanto, uma nossa sugestão é precisamente o Urgotool absorve. Neste género. E não se preocupem em escrever as mensagens todas, que no final vão receber um telemóvel com as mensagens todas. Estou a brincar. Não vão. Mas, de qualquer forma, pronto, esta tão brincadeira para reagir um bocadinho àquela letargia pós-prandial. E este dispositivo agora traz-nos então o comportamento destes pensos, ou seja, destas fibras, então na prática clínica. Percebemos então que numa úlcera por pressão, categoria 4, como vocês podem ver ali, com imenso tecido desvitalizado, com provavelmente muito eixo dado, com dimensões bastante, enfim, significativas, percebemos que após a aplicação então do Urgoclin AG, 2 dias depois, começamos a ter uma resposta positiva, diminuição daquele tecido desvitalizado. Claro que é um relaxamento das margens da ferida, porque deixamos de ter então todo o tecido desvitalizado que mantém aquela força têncil, por isso é que dá a ideia de ser maior. Efetivamente ela era grande, mas não tendo a força têncil dos tecidos vitalizados ela relaxa, e por isso depois vamos ter então, digamos, o caminhar da limpeza
da própria ferida, para perceber que em 12 dias após, é extraordinário, 12 dias apenas separam esta imagem desta e vão perceber que as mudanças, quer provavelmente nas condições clínicas da doente, quer mesmo da abordagem à própria leite da ferida, mudam completamente. Nós neste momento estamos perfeitamente aptos a seguir, digamos, para a fase da granulação e estímulo. Isto aqui não é tecido desvitalizado, é mais uma vez o tecido conjuntivo da região sacrococcígea, por isso toda a grade costal. Por isso, aqui, uma imagem de uma ferida de úlcera de pene, num dia 9 e depois 7 dias depois, conseguem perceber, nem todas têm aquela evidência como a anterior, assim uma coisa tão visual, mas em feridas de difícil cicatrização, em úlceras de pene também já com muitos anos de evolução, uma mudança, então, no controle, e vocês podem ver todos os tecidos peralesionais, no leito da ferida, e depois mesmo o aspecto das margens e na característica do estado. Como dizia muito bem a colega Eva, é normal nós termos então esta absorção vertical, o desenho do leito da ferida no penso, ele tem de ser ajustado, recortado por forma a encostar ao leito da ferida e podemos utilizar depois então sempre as variadíssimas recortes para conseguirmos ter digamos uma imagem quase idêntica ao leito da ferida, para ele poder exercer a sua ação. E na remoção, se houver um eixo dado ligeiramente mais espesso, viscoso, é perfeitamente normal, não fiquem assustados, está bem? Significa que teve esta interação positiva. Isto aqui, não sei se eram vídeos que não estão a funcionar, mas mostrava um bocadinho como é que nós podemos observar esse eixo dado. Contudo aqui, este caso do enfermeiro Manuel, cortesia, então uma ferida traumática aqui no cotovelo, deste doente, cotovelo esquerdo, o que é que foi aplicado? O Urgoclin AG tinha dor, tinha, enfim, algumas características que necessitavam então de utilização deste penso e podem ver então, numa semana, já a mudança, digamos, bastante positiva então na característica do leito da ferida, já um destacar do tecido desvitalizado e depois 29, no dia 29, estamos a falar aqui 3 semanas depois, já ferida cicatrizada. E também podem perguntar, mas podemos utilizar do início ao fim em termos de cicatrização? Podem, ok? Não há qualquer restrição, ou seja, o Urgoclin AG está mais dirigido para a limpeza da ferida, mas se utilizarem até a cicatrização, não estão a cometer nenhum crime, não estão a incorrer em nada que seja, digamos assim, deletério ou um mau uso do penso. Claro que após a limpeza completa, se tivermos uma ferida de grande dimensão com tecido de granulação, obviamente temos outras opções que estimulam mais rapidamente. Sendo aqui um doente que tem uma resposta extremamente positiva, podemos mantê-lo, está bem? Outra imagem bastante impactante é aqui desta perna, com bastante... Vimos assim alguns doentes na apresentação de manhã da doutora Helena Conde, que muito nos agrada com a sua presença aqui neste simpósio, e por isso vemos aqui esta perna, uma perna com características de termos um leito da ferida com muito tecido desvitalizado, com uma carga, digamos, microbiana provavelmente exuberante, muito eixo dado, e que então foram recortados então vários mestres de penso para podermos então ter aqui quase um contorno perfeito deste leito da ferida, e apenas 12 dias conseguimos passar desta imagem para esta. Vemos aqui a estrutura nobre, tendinosa, por isso podemos ver quase todo o leito perfeitamente limpo e podemos passar para a fase seguinte, por exemplo, a utilização de um penso de inibidor de metaloproteases com capacidade de desbridamento contínuo. Esta é a grande vantagem da utilização então das fibras de poliacrilato. Nós não precisamos ter o leito da ferida completamente limpo, sem nenhum tecido desvitalizado, precisamos sim de não ter infecção e por isso podemos passar perfeitamente para esta fase que o penso seguinte tem a capacidade então de controlar as metaloproteases e manter esta limpeza do leito da ferida. Vimos há pouco também já algumas imagens, este caso agora no ponto 0, no dia 0, em que conseguimos ter aqui em apenas 3 dias uma mudança, hidratação, aquela escarotomia com hidratação do tecido desvitalizado seco, isto por queimadura, e por isso, tendo um tecido desvitalizado necrótico hidratado, conseguimos que o penso tenha uma ação muito eficaz e estamos a falar aqui então de 8 dias de mudança de uma imagem para a outra, por isso uma ferida já perfeitamente limpa e passar para a fase seguinte de cicatrização e aqui com outro penso, obviamente. Outra úlcera de perna, em que aqui o importante a destacar era mesmo então aqui a capacidade que o penso tem de se cingir mesmo ao leito da ferida, conseguirmos limpar e termos então aqui um leito da ferida perfeitamente ótimo para podermos conjuntamente com compressão sempre termos então esta resposta muito positiva. E depois, por último, esta ferida cirúrgica com complicação, numa zona mais sensível em que a importância da seletividade do desbridamento é muito importante para termos o menor impacto cosmético possível. Há um caso também muito interessante
que agora me lembrei de repente que também utilizado por uma colega aqui da associação, que era também uma lesão necrótica do olho, em que foi utilizada toda a região orbital e ficou fantástica. E portanto aqui também vocês podem ver, apesar de termos uma ferida desta dimensão com tecido desvitalizado, claro que em termos cosméticos ficou então ali aquela prega um bocadinho mais marcada, mas poderia ter sido francamente pior e por isso a capacidade seletiva do desbridamento é muito importante também ser assegurado. Por isso, desbridamento contínuo, controle da carga microbiana e essa seletividade. E depois aqui este doente, que é mesmo muito recente, era um doente meu, que estava de férias no Algarve, aquilo, sair do carro, uma coisa tão simples como sair do carro, tinha um pilar metálico, o senhor não viu, desequilibrou-se, caiu, encostou a perna no pilar metálico e fez aqui este recorte. Por isso ele basicamente teve aqui uma lesão traumática bastante exuberante, foi para o hospital de Faro, e resolveram então, enfim, tentar voltar a aproveitar todo o tecido que tinha. Isto faz lembrar um bocadinho, o senhor é idoso, tem dermatoporose, é uma das condicionantes também desta fragilidade cutânea, ao um trauma mínimo, há, digamos então, este romper, este destacamento fácil da própria pele, e por isso depois tentaram aproveitar este enxerto todo. Claro que isto, obviamente, parte dele, e depois a segunda opção terapêutica também talvez não tenha sido, não vou aqui criticar o produto porque não faz sentido menosprezar outros produtos em detrimento do nosso, faz sentido sim percebermos que a opção terapêutica talvez não tenha sido a mais correta, porque depois temos aqui tecido completamente seco, por isso desvitalizado, e que depois então começou então a ser utilizada a limpeza através das fibras poliabsorventes, e vocês podem ver a evolução à medida que os dias vão passando em pouco tempo. Por isso estamos a falar aqui no dia a seguir. Foi feito aqui um desbridamento na maior parte mecânico, cirúrgico na maior parte do tecido, e depois a partir daí a ação de pensos, e vocês podem ver ali numa mudança de apenas então 8 dias, já uma limpeza de grande parte dos tecidos. Terceiro passo, ou seja, depois de nós limparmos a ferida, controlarmos a infecção, conseguimos gerir o estado por aí fora, chega-nos a parte final, que é regular as metaloproteases e potenciarmos ao máximo a angiogénese, ou seja, o crescimento de novos tecidos. E por isso o que é que nós sabemos? Que estas metaloproteases são uma peça fundamental para a resposta inata e endógena do nosso organismo para limpar a ferida, mas depois chega a um certo ponto, através daquilo que o Francisco muito bem dizia do plus, ou seja, todas aquelas comorbilidades que vão ditar o arrastar e a cronificação das feridas, vão fazer que elas fiquem em número aumentado, que não sejam capazes, digamos, de ser inibidas, e por isso vão degradar estruturas nobres e vão então cronificar a ferida. Vão degradar a matriz extracelular, atrasar a cicatrização, prolongar esta fase inflamatória e impedir a produção dos fatores de crescimento. Claro que estes doentes diabéticos com doença venosa crónica, hipertensidade avançada, têm um risco crescente e estão aqui quantificados, então, este risco, a quantificação deste risco nestes doentes. Portanto, faz sentido nós, nestes doentes, que nós sabemos em que o pico das metaloproteases se vai manter sempre alto, apostarmos num penso logo de primeira linha que seja capaz de inibir para ganharmos tempo. Não estamos à espera que as coisas compliquem para depois atuarmos, vamos atuar de início, ok? E, portanto, independentemente do tipo de lesão, temos de olhar para o perfil do doente, para as comorbilidades e atuar logo imediatamente. E, portanto, já quase na reta final. E, portanto, precisamente agora vamos apresentar as soluções da UrgMedical, portanto, para reduzir as metaloproteases e, por outro lado, igualmente reduzir as metaloproteases, mas com esta capacidade, como vos disse também antes, portanto, da limpeza e do desbridamento da ferida. E, portanto, a UrgMedical queria precisamente, como os meus colegas já disseram, portanto, aumentar, digamos assim, para ganhar este tempo no processo de cicatrização da ferida. No fundo, reduzir o tempo da cicatrização da ferida. Então, fez várias investigações e chegou à conclusão que a molécula octasulfato de sacarose era a molécula que conseguia potenciar e, portanto, reduzir assim o tempo de cicatrização. E, portanto, na prática, continuamos com a tecnologia, a TLC, mas desta vez a NOSF, graças ao nome da molécula. E o que é muito importante a reter daqui? É que realmente é um número elevadíssimo o tempo que as pessoas têm, em média, uma úlcera por pressão, uma úlcera de pé diabético, de perna, 210 dias, é mesmo muito, muito tempo. E, portanto, é crucial estarmos precisamente atentos a este facto e reduzir este mesmo tempo. E, portanto, o Urgostart deve ser a escolha para reduzir o tempo de cicatrização e a utilização deve ser o quanto antes. E, portanto, tal como vos disse, o Urgostart e o Urgostart Plus é precisamente para reduzir o tempo de cicatrização e
está com o máximo alto nível de evidência científica, como já vão ver daqui a pouco, mas não vou abordar demasiado também porque estamos com pouco tempo. Mas só para resumir, o Urgostart, já sabem, aqui para reduzir o excesso de metaloproteases. Porquê? Porque também, como o enfermeiro André já abordou, as metaloproteases são muito importantes, mas quando estão em excesso, elas não vão fazer o que é suposto, ou seja, não vão ajudar o processo de cicatrização, bem pelo contrário, vão atrasar o processo. Portanto, temos de reequilibrar para que não degradem também a matriz extracelular. E depois o Urgostart Plus vai fazer precisamente isto, mas temos aqui um extrazinho, portanto, este Plus, que é o quê? Que é as tais fibras de poliacrilato de amónio e, portanto, vão fazer esta limpeza e o desbridamento da ferida. Com ainda outro Plus, que é o facto de ser bastante simples e pode ser aplicado em várias fases de cicatrização. Aqui há algumas recomendações relativamente ao Urgostart Plus. Primeiro, igualmente como nos outros produtos que vos falei, o facto de ser recortável e, portanto, basta ter criatividade, podem aplicar de diversas formas. Importante sempre estar em contacto com o leite da ferida. Depois pode ser também utilizado com terapia compressiva, caso a ferida seja bastante exudativa. Portanto, aplicamos a mesma lógica no sentido de um peso secundário. O que recomendamos é o Urgotul Absorve. Para a pele perilesional, se quiserem dar assim alguma resistência, devem usar, pelo menos é a nossa recomendação, obviamente, o Corpitol Emulsão e leite. Importante ainda, o facto do penso poder ser trocado entre 2 a 4 dias, obviamente que depois também consoante o próprio doente e as suas patologias associadas. Só ainda deixar aqui a ressalva que o Urgostart Plus, portanto, vocês quando retiram o penso podem ver assim algumas alterações, por exemplo, mais exudado, ou mesmo um escurecimento do tecido de granulação, ou alteração da cor do exudado, mas não devem ficar preocupados à semelhança do Urgoclin AG. Portanto, isto é normal, faz parte e é sinal que efetivamente está a fazer o seu devido efeito. Com pouco tempo vou-vos poupar também, e já viram muitos vídeos, mas já ficam assim com as mensagens principais. Mas aqui o que é o importante? Já como foi dito, portanto, em que doentes é que devemos usar então o Urgostart Plus? Precisamente em doentes que têm um Plus. E o que é que quer dizer este Plus? Ou seja, se vocês olharem aqui para esta roda, temos aqui mais de metade é esta parte vermelha. Portanto, quer dizer que isto é grave, é vermelho. O vermelho é sempre um mau sinal, não é? E então, o que é que nós... Pronto, quer dizer, isto é discutível, eu não queria entrar aí, eu nem pensei nisso, estava a pensar nos semáforos. Mas pronto, é abortar a missão. Ou seja, vamos continuar aqui com a ideia do vermelho do semáforo. Portanto, temos de parar, temos de fazer algo para isto alterar. E então, temos aqui este alto nível de cronificação da ferida. E, portanto, temos de usar este plus, um penso diferenciador, porque senão, bem, vai ficar tudo igual. Portanto, temos de usar este plus. Aqui, só voltar a reforçar o facto de haver um máximo alto de evidência científica relativamente ao Urgostart e o Urgostart Plus, pronto, ambas as gambas. Várias guias internacionais já o recomendaram, nomeadamente a NICE e o The Lancet. Isto são alguns dos estudos, eu não vou aprofundar dado o pouco tempo que temos, mas só para aqui reforçar efetivamente que se comprovou, como vos disse, esta redução do tempo. E o que é que nós podemos ver? Por exemplo, relativamente ao Explorer, que é um RCT duplo cego, ou seja, mais doentes cicatrizados com o Urgostart comparativamente com o penso neutro, e para além disso também foi verificado uma redução do tempo quando utilizamos o Urgostart em detrimento do penso neutro. Ainda outro estudo, outro RCT duplo cego. Neste caso aqui foi utilizado com doentes com úlcera de perna venosa e mistas não infectadas. Portanto, não infectadas precisamente porque o Urgostart tem de ser mesmo quando não temos infecção. Se assim fosse, não poderíamos usar. E, portanto, vamos sempre utilizar aqui a terapia compressiva. Depois, o que é que difere? Ou usamos o Urgostart ou usamos o penso neutro. E qual é que é a grande conclusão? Quando combinamos o Urgostart com a terapia compressiva, conseguimos ter uma superfície da ferida cicatrizada o dobro face a utilizar, então, o penso neutro. E, portanto, o que é que conseguimos tirar aqui também de grande conclusão deste estudo? Que as metaloproteases têm um grande efeito para, então, reduzir o tempo de cicatrização, e neste caso aqui em concreto, que era um dos objetivos do estudo, portanto, o aumento, digamos, portanto, a redução, aliás, da superfície da ferida, portanto, que a ferida fique cicatrizada. E, para finalizar, o Reality, que é um estudo observacional, neste caso com doentes com úlcera por pressão. E o que é que nós tiramos aqui grande conclusão? Lembram-se no início, quando vos falei do Urgostart, eu disse que o tempo médio era de 210 dias. Com este estudo comprovamos que utilizando o Urgostart reduzimos em 100 dias o tempo de cicatrização. Portanto, metade do tempo é reduzido utilizando o Urgostart. E assim, o que é que nós podemos tirar? Porque apesar do Urgostart ser um bocadinho mais caro comparativamente a algumas opções, o valor que vai crescer é de facto muito maior. Porquê? Menos tempo que vocês estão, digamos assim, com o doente, porque vão reduzir este tempo de tratamento. Menos tempo vocês, enquanto profissionais, que acabam por ganhar esse tempo para depois novos doentes.
Para além disso, menos trocas de pensos, o doente ganha mais vida, mais tempo e, portanto, isto é sem dúvida uma mais-valia, porque é um custo-benefício gigante. E, portanto, aqui só últimas mensagens, são só duas, este aqui é muito mais curto, e, portanto, aqui o Urgosart vai reequilibrar o nível de metaloproteases, e o que é que isto vai proporcionar? Portanto, que haja esta redução do tempo de cicatrização, e, por outro lado, deve ser utilizado o quanto antes, porque, como já viram, sobretudo aquele último estudo que vos mostrei, portanto, estamos a falar de uma redução de 100 dias, é muito, não é? De 210, passamos para 100, é brutal a diferença, e, portanto, quanto antes usarem, melhores serão os resultados. E mesmo para finalizar, e não nos tomar mais tempo e cumprirmos o calendário, na prática clínica, então, estamos a falar aqui de um doente também com um úlcera de perna, não infectado, obviamente, de etiologia venosa, é 8 de março e a 5 de abril, uma redução em uma ferida que já tinha quase 20 anos de existência, conseguimos ter um impacto positivo em muito pouco tempo. Seguindo, depois temos aqui também esta úlcera de perna, em 17 de fevereiro, então 10 dias depois, vocês notam claramente a mudança em termos de diária e de características do leito da ferida, e aqui a remoção para vocês perceberem a moldura que fica então e o eixo dado que vocês podem observar no leito da ferida, isso é perfeitamente normal. Proteção sempre perilesional é importante. Aqui outra vez, mesmo quando nós temos uma lesão, com o leito limpo e queremos efetivamente acelerar o processo de cicatrização, outra vez podem ver a diminuição do tamanho da própria ferida e depois naquela remoção o eixo dado fica tanto no penso como no leito da ferida, o eixo dado ligeiramente mais viscoso, é perfeitamente normal ter, significa que teve boa interação e boa... Deixem-me ver, exatamente, começam os dois ao mesmo tempo, aqui mesmo para evidenciar esta mudança em 2 momentos e verem então a característica do eixo dado e do leito da ferida. À medida que a ferida vai cicatrizando, o eixo dado fica lá todo aderente e em pouco tempo, em 17 de março e outro, penso, era no início do ano, vocês podem ver que a ferida está quase cicatrizada. E depois, dando continuidade àquele doente, aqui vocês podem ver, e passando pouco tempo, okay, temos uma cicatrização completa em que este doente esteve a ser acompanhado por cirurgia plástica, estava já com cirurgia marcada para fazer uma plastia e, de facto, quando foi à consulta pré-operatória, viram a mudança radical no leito da ferida, e aqui também um bocadinho puxar aqui a brasa à sardinha, mas os ácidos gordos hiperoxigenados nesta fase foram fundamentais para diminuir o prurido e o mal-estar do doente e para melhorarmos também toda esta toda esta cronificação destes tecidos, este processo inflamatório de um tecido cicatricial recente, desculpa-me a expressão, o doente referia sempre muito prurido, muito mal-estar e acima de tudo ficava preocupado com esta tonalidade, e conseguimos ter uma melhoria significativa nesses dois fatores, utilizando os ácidos gordos hiperoxigenados, e o doente ficou perfeitamente feliz e agora utilizar compressão para proteção. E, portanto, a abordagem tem de ser integrada, nunca esquecendo a pele perilesional e sempre nas lesões a utilização de compressão. Aqui só para explicar a importância de nós lavarmos e limparmos a própria ferida. Podem ver que tem aspectos completamente diferentes esta perna antes e depois de ser limpa, e depois o resto não há muito que fazer, mas temos eficazmente de limpar a ferida. É preciso limpar, perder algum tempo, não é perder, é ganhar tempo, mas dedicar tempo à limpeza, porque não é, de facto, uma peça acessória, não é um passo menos importante de todos os outros. E fazem, desculpem, andei para trás, e portanto faz toda a diferença. Em termos de material penso, só deixar estes diapositivos, não vou explicar um a um, mas que das várias modalidades que podem ser recortados para conseguirmos, nas situações difíceis, ter o melhor contacto. Passo à frente, para seguir. E por isso, relembrar em toda a gama as fibras poliabsorventes e a tecnologia TLC, e depois um save the date para alertar então para a missão Compressão 15 de dezembro de 2021. Contamos também com todos vocês, se possível, com os embaixadores, e portanto dou por finalizado, agradeço a vossa presença.
com este último vídeo, a próxima sessão será uma sessão no cinema, mas com este último vídeo terminamos a sessão de hoje. Convidamos para a Missão Conversão, que é no dia 15. Esperemos que se possa fazer presencial no Porto, mas se não, será igualmente feita online. E, portanto, convidamos a que estejam presentes para mais uma missão e espero vê-los a todos em breve. Obrigado.